12 atitudes estoicas contra a ansiedade. Feche os olhos, se puder. Respire fundo e perceba, o campo interno onde a ansiedade nasce não é o presente. É o desejo de controlar o que nunca será seu, o futuro. A mente ansiosa não grita porque está fraca. Ela grita porque se perdeu, tentando prever o que não se pode prever. Você já sentiu isso, não é? Aquela inquietação que surge no meio da noite, mesmo quando tudo parece estar bem do lado de fora. É o corpo tentando proteger, mas a alma exausta de tanto se antecipar. Vivemos num tempo em que tudo nos pressiona a decidir mais rápido, produzir mais, responder mais. A mente corre, o coração se aperta, o corpo esquece de respirar. Mas a natureza tem outro ritmo, o da semente que não se apressa para florescer, o da onda que não luta contra o mar. Ansiedade é o resultado de um descompasso entre o que somos e o que tentamos controlar. E se por um instante você deixasse de lutar com o tempo? Sêneca dizia: é ridículo sofrer antes do tempo por medos que talvez nunca se concretizem. E quantas vezes você sofreu por antecipação, criando dores inteiras dentro da cabeça, dores que nunca se tornaram reais? A neurociência hoje comprova: o cérebro ativa os mesmos circuitos para um perigo imaginado quanto para um real. Ansiedade é uma reação fisiológica a um futuro que a mente construiu, mas que talvez nunca exista. E ainda assim, o mundo te ensina a planejar cada passo, prever cada risco, manter o controle de tudo. Mas controle é ilusão. Epicteto escreveu: você é perturbado não pelas coisas em si, mas pela opinião que tem sobre elas. Não é o que acontece lá fora que cria ansiedade. É o que acontece dentro quando você acredita que precisa controlar o que está fora. Este vídeo não vai prometer milagres. Não vai te dar frases prontas. Ele é um convite para entrar em um espaço interno onde a ansiedade não precisa mais ser alimentada. Vamos caminhar juntos por 12 atitudes estoicas, simples, simbólicas e profundamente transformadoras, que dissolvem a ansiedade na raiz. Sem fórmulas mágicas, sem culpas, sem performance espiritual. Apenas você, sua consciência e o silêncio que começa a curar. Se algo dentro de você já está cansado de lutar contra o tempo, contra o mundo, contra si mesmo, esse vídeo é para você. E se quiser ir além, clique no primeiro link da descrição. Lá está o e-book Ansiedade sob Controle, um guia calmo, prático e profundo para quem quer reencontrar paz dentro do próprio corpo. E se essa jornada fizer sentido para você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative as notificações. Porque aqui, cada palavra é um abraço para a sua mente cansada. Agora, respire. Vamos começar. Primeiro, atitude. O vício em antecipar a dor que ainda não existe. A ansiedade tem um hábito cruel. Ela não espera a dor chegar. Ela a fabrica antes que exista. E esse hábito silencioso de antecipar o sofrimento cria um ciclo vicioso, emocional, neuroquímico e vibracional. O corpo responde como se o perigo fosse real, mas não é. Ainda não é, e talvez nunca seja. Existe um tipo de dopamina pouco falado. Uma dopamina que não vem da recompensa, mas da expectativa de que algo possa dar errado. É a dopamina da antecipação ansiosa, aquela que te prende num estado de alerta constante, como se o mundo fosse desabar a qualquer momento. E quando isso acontece, seu corpo se prepara para lutar ou fugir, mesmo quando tudo ao redor está em paz. Sêneca já alertava sobre esse tipo de sofrimento imaginado. Ele dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E a ciência hoje mostra que ele estava certo. Estudos demonstram que a simples visualização de um evento negativo já é suficiente para ativar áreas do cérebro responsáveis pela dor emocional. Ou seja, você sente antes de acontecer. E isso esgota, isso intoxica, isso vicia. Mas há um caminho de retorno, e ele começa na presença. Apenas 60 segundos de respiração radicalmente consciente já são capazes de interromper o ciclo. 60 segundos de atenção plena, onde cada inspiração é um gesto de confiança na vida. Onde cada expiração é uma entrega, não para desistir,
mas para deixar de resistir. Imagine a mente como um navegador tentando controlar o vento. Ele luta, se frustra, grita, mas o vento sopra onde quer. O estoico não tenta parar o vento, ele ajusta as velas e segue, porque entende que a ansiedade nasce quando se quer dominar o que é indomável. E se você pudesse agora, apenas por um instante, soltar as cordas da previsão e deixar a vida soprar? Ansiedade é a ilusão de que, se pensar o bastante, sofrerá menos, mas pensar demais não protege, apenas paralisa. A resposta não está em prever o que virá, está em habitar o agora com coragem silenciosa. Gundegram, atitude. O erro invisível de confundir hiperconsciência com sabedoria. Há uma linha tênue entre autoconhecimento e autovigilância. Uma linha tão sutil que às vezes você acredita estar evoluindo, quando na verdade está apenas se vigiando, silenciosamente, constantemente, ansiosamente. A mente ansiosa se disfarça de consciência, fala em lucidez, mas age em alerta. E você começa a acreditar que precisa entender tudo, controlar tudo, analisar cada emoção, prever cada resposta. Mas isso não é sabedoria, é uma prisão refinada. É ansiedade com uma roupa espiritual. É importante observar-se, mas há um ponto em que a autoobservação vira opressão. Quando cada gesto, cada pensamento, cada sentimento vira julgamento interno, o que era autoconsciência se transforma em ansiedade sofisticada. E o corpo, coitado, vive tenso, mesmo quando parece calmo por fora. Epicteto nos lembra, a liberdade está em aceitar que nem tudo precisa ser analisado. E a neurociência nos mostra que o excesso de metacognição, pensar sobre o que se pensa, ativa circuitos que alimentam ainda mais o medo. É como tentar apagar o fogo soprando sobre ele. Quanto mais você pensa para tentar se libertar, mais preso fica. Existe um caminho mais silencioso, um caminho que não exige perfeição, mas presença. Comece com algo simples, um caderno, um diário estoico vibracional, não para entender o que sente, mas para permitir que o que sente exista, sem julgamento. Escreva como quem libera, não como quem analisa. Deixe que suas emoções respirem fora da mente. E observe como o corpo, aos poucos, começa a desacelerar, porque sabedoria não é controlar tudo o que se sente, é acolher com suavidade aquilo que surge, e não precisa ser resolvido agora. Nem sempre há o que curar. Às vezes, só há o que aceitar. 13. Atitude. A falha vibracional de tentar ser forte o tempo todo. Há um cansaço que não vem do corpo, vem da alma que, em silêncio, carrega o peso de precisar ser forte o tempo todo. Uma força rígida, ensaiada, que confunde controle com estabilidade. Mas o estoicismo verdadeiro não é feito de endurecimento, é feito de resposta consciente, de presença, de entrega lúcida. A ansiedade muitas vezes nasce desse esforço constante de não quebrar, de parecer firme quando por dentro algo já começou a se desmanchar. E essa performance de força, essa obrigação de estar sempre bem, ativa no corpo uma produção crônica de cortisol, o hormônio do estresse, que mina a imunidade emocional e esgota a energia vital. Isso não é fortaleza, isso é sobrevivência disfarçada de equilíbrio. O verdadeiro estoico não se define pela invulnerabilidade, ele se define pela escolha de não reagir no impulso, de sentir tudo e ainda assim manter o centro, de ser firme, sem ser rígido. Há uma prática silenciosa que transforma: o jejum emocional. Um único dia onde você escolhe não reagir, não explicar, não responder ao que te tira do eixo. Apenas observa, respira, deixa passar, porque força de verdade não é a que explode, é a que se contém com consciência. O símbolo disso está na natureza. O bambu, ele enverga com o vento, mas não quebra,
Sua flexibilidade é a raiz da sua resistência. E talvez você também precise aprender a se permitir curvar, respirar fundo e confiar que isso não é fraqueza, é sabedoria antiga. Ansiedade é tensão acumulada. E tensão é a tentativa de manter tudo sob controle. Mas o que te cura não é ser de ferro, é ser como água, suave, adaptável e imensamente poderosa. Quarto, atitude. Porque evitar o sofrimento pode amplificar a dor. Existe uma dor que não vem da experiência em si, mas da tentativa constante de fugir dela. É a dor da resistência, do não querer sentir, do tentar escapar de tudo aquilo que é desconfortável, imprevisível ou sombrio. E é exatamente aí que a ansiedade se fortalece, não na dor que existe, mas na recusa de tocá-la com presença. Ansiedade é uma reação vibracional ao que o corpo acredita ser insuportável. Mas a verdade é que quanto mais evitamos o que dói, mais a mente aprende que aquilo é perigoso. A neurociência já mostrou que, ao fugir repetidamente de uma emoção ou situação, ativamos a amígdala cerebral, o centro do medo, reforçando o condicionamento de que isso precisa ser evitado a qualquer custo. E assim, o que antes era apenas incômodo se transforma em terror. Sêneca dizia: a adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde. E nesse ensinamento existe uma chave profunda. É o contato direto com a dificuldade, e não sua negação, que nos revela quem somos. Não é preciso sofrer mais, mas é necessário parar de fugir. Quando você toca a dor com presença, ela se transforma. Quando você foge dela, ela cresce. Existe um caminho de cura que passa pela exposição emocional graduada. Uma aproximação suave, respeitosa, das sensações que mais se teme. Não é um confronto. É um encontro, um gesto de olhar para dentro e dizer: eu não preciso mais fugir de mim. E o corpo, ao perceber isso, começa a relaxar, a confiar, a desaprender o medo. Imagine seu corpo como uma criança. Se você a abandona toda vez que ela chora, ela grita mais. Mas se você a acolhe, ela silencia. Assim é com sua ansiedade. Ela não quer punição. Ela quer presença. O corpo aprende que a dor é suportável quando é vivida com consciência, quando é sentida com amor. Não como castigo, mas como parte da vida que pede passagem. Porque o sofrimento, quando aceito, se dissolve em sabedoria, mas quando rejeitado, se transforma em prisão. Quinto, atitude. O veneno da comparação silenciosa. Há um tipo de ansiedade que não grita. Ela sussurra nas entrelinhas de uma imagem, de uma conquista alheia, de uma vida que parece melhor que a sua. É a comparação silenciosa, aquela que você não percebe de imediato, mas que aos poucos vai drenando sua energia, sua paz e seu senso de valor. Vivemos num mundo onde tudo se mostra, mas quase nada se revela de verdade. Redes sociais criam um palco de vitórias, onde a dor é editada, o fracasso é ocultado e a pressa se veste de produtividade. Você olha para a vida dos outros e começa a duvidar da sua, não por maldade, mas porque seu cérebro é treinado para se comparar. E cada comparação distorce a autoimagem e alimenta a ansiedade. Esse fenômeno tem nome na psicologia: efeito halo. Uma característica positiva percebida em alguém, beleza, sucesso, carisma, faz com que você atribua automaticamente outras qualidades, criando uma ilusão. Você não vê a realidade, vê uma projeção e se sente inferior a algo que nem existe daquela forma. O estoicismo propõe uma cura silenciosa para isso: redefinir seu valor interno pela virtude, não pelo resultado. Marco Aurélio, imperador de Roma, cercado por caos, escrevia meditações sobre serenidade. Ele não buscava aprovação, buscava integridade. E é isso que nos salva da comparação. O retorno ao que somos quando ninguém está olhando. Há uma prática que pode abrir espaço para isso: a abstinência estratégica de estímulos comparativos. 3 dias sem se expor ao palco dos outros. 3 dias voltando o olhar para dentro, e nesse silêncio algo começa a se reorganizar. A frequência interna se limpa.
A clareza volta e o corpo respira aliviado, porque o valor real não grita, ele não compete, ele apenas é. Um diamante não se justifica, não implora por reconhecimento, ele apenas brilha, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando está enterrado. 6 igrejas. Atitude. Como a dopamina sabota sua paz sem você perceber. Há uma inquietação que parece vir do nada. Uma vontade constante de buscar, de ver, de tocar, de fazer, mas que nunca se satisfaz. Ela começa com um clique, um som, uma notificação, um pensamento e, de repente, você já não está mais aqui. Sua mente foi arrastada, seu corpo foi ativado, sua paz dissolvida. Silenciosamente, a dopamina, quando bem regulada, é uma aliada. Ela motiva, dá direção, mas quando alimentada por recompensas intermitentes, aquelas pequenas doses de estímulo que vêm de forma aleatória, ela se torna uma armadilha. Cria um ciclo de busca compulsiva por novidades, respostas, validações, e esse ciclo gera ansiedade, porque a mente não encontra descanso e o corpo nunca chega. O estoicismo nos lembra de algo simples: o valor está na constância, na repetição com presença, na apreciação do simples. Mas o mundo moderno ensina o contrário: mais rápido, mais intenso. E é aí que o desequilíbrio começa. Não porque falta algo, mas porque o excesso nos rouba o essencial. Há uma prática silenciosa que começa a curar essa pressa, a desaceleração sensorial. Uma pausa consciente para ver, ouvir e tocar o que está aqui, sem buscar nada além do que é. É um ritual estoico moderno, um gesto de apreciar o instante como se ele fosse tudo. Porque no fundo ele é. Imagine uma vela acesa num quarto escuro. Ela não queima com violência, ela ilumina suavemente. Sua luz não cega, ela aquece. É isso que o equilíbrio dopaminérgico nos devolve. A capacidade de viver com intensidade sem excesso, de sentir prazer sem vício. Quando você desacelera, o corpo desativa o estado de alerta, a mente volta ao presente e a alma, enfim, encontra um espaço para respirar sem pressa. 7. Atitude. O peso vibracional de tentar agradar a todos. Existe uma ansiedade que não vem do medo de errar, mas do medo de não ser aceito, de não ser escolhido, de não ser visto como suficiente. É uma dor silenciosa que se instala quando você começa a moldar suas ações, suas palavras e até seus sentimentos para se encaixar na expectativa dos outros. E cada vez que faz isso, se desconecta um pouco mais de si. Tentar agradar a todos não é empatia, é autonegação. E essa negação, mesmo que silenciosa, cobra um preço vibracional altíssimo. A alma começa a sussurrar que algo está fora do lugar. O corpo sente, a respiração encurta, a ansiedade cresce, não por falta de amor, mas por excesso de autoabandono. Sêneca disse: não podemos agradar a todos sem nos desagradar. E a neurociência confirma: o medo da rejeição ativa no cérebro as mesmas áreas da dor física. Ser excluído dói, mas se excluir para evitar a dor, dói ainda mais. Porque nesse gesto, você se torna estrangeiro dentro da própria vida. Há uma pergunta que pode abrir uma nova rota. Quem sou eu sem a aprovação dos outros? Não para se isolar, mas para se lembrar. Lembrar de uma identidade mínima, essencial, que existe antes de qualquer aplauso ou rejeição. Uma identidade que não precisa ser explicada, apenas reconhecida. Imagine um diamante. Ele não brilha mais ou menos dependendo de quem o observa. Ele apenas é. Sua beleza está na estrutura, não na opinião alheia. E talvez sua paz também more nesse lugar, na aceitação incondicional do que você é, mesmo quando o mundo não entende. Ansiedade social muitas vezes é um reflexo de uma desconexão interna. Quando você se reconecta, o medo de rejeição diminui, porque o espaço interno se fortalece e a energia que antes era usada para agradar começa a ser usada para simplesmente existir. 8. Atitude. Porque a maioria falha ao tentar controlar o incontrolável. Há um lugar secreto onde a ansiedade se alimenta, na tentativa de dominar o que nunca esteve sob nosso comando: o tempo, o outro,
o resultado. A mente moderna, condicionada a planejar tudo, acredita que prever é sinônimo de segurança, mas na prática, o excesso de planejamento se torna ansiedade fantasiada de organização. Vivemos a ilusão de que, se controlarmos cada detalhe, a vida não nos surpreenderá. Mas a verdade é que o controle absoluto é uma fantasia, e tentar mantê-lo nos desconecta do presente, porque para antecipar o que virá é preciso sair de onde se está. E a ansiedade se instala nesse exato espaço entre o agora e o depois. O estoicismo traz um antídoto simples e libertador: ação presente com desapego do resultado. A sabedoria de fazer o que está ao seu alcance sem aprisionar a mente no desfecho. Epicteto, com a firmeza de quem conhecia a instabilidade da existência, escreveu: "Você não controla o vento, apenas a direção da vela." E essa frase, se vivida com profundidade, dissolve o nó da ansiedade. Existe uma prática que ajuda a realinhar esse eixo interno: a escrita de intenções sem prazo, uma forma de declarar ao universo o que se quer construir, sem exigir quando. Porque a pressa não acelera a realização, só atrapalha a conexão com ela. Quando você escreve com clareza, mas solta com confiança, o corpo relaxa e o tempo se torna aliado. Imagine uma flecha. Ela não persegue o alvo, ela é lançada com maestria e então segue seu curso. Não controla o vento, mas dança com ele. E chega onde precisa, quando precisa. Esse é o estado vibracional que dissolve a ansiedade. O da ação plena, livre da obsessão pelo fim. Nove centro. Atitude. Um fator silencioso que sabota sua tranquilidade. Excesso de estímulo. Há uma inquietação que não vem de dentro, mas da sobrecarga do que vem de fora. Sons, imagens, notícias, mensagens, expectativas, opiniões. Estímulos demais, tempo de menos. A mente não respira, o coração acelera e a alma, silenciosamente, começa a pedir socorro. O nome disso é ruído vibracional, um excesso de inputs que bloqueia a clareza interior e alimenta, sem que se perceba, a ansiedade. Nos tornamos acumuladores de informação, mas não de sabedoria. E nesse acúmulo, a mente perde seu centro, porque nenhum lago pode refletir o céu se está constantemente agitado. A tranquilidade não nasce da ausência de tarefas, mas da qualidade do silêncio que se permite entre elas. Sêneca escreveu: "Muitos vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido." Essa pressa que consome não nos leva a lugar algum. Só nos afasta da presença, do toque, do olhar, da respiração. E a ansiedade se infiltra nesses espaços vazios de presença, cheios de estímulo. O estoicismo propõe o retorno à ataraxia, um estado de serenidade inviolável, cultivado não pela fuga do mundo, mas pelo domínio do próprio campo interno. E esse domínio começa por um gesto simples: o banho de silêncio. 30 minutos diários sem telas, sem ruídos externos, sem expectativas. Apenas você e o que existe quando o mundo cala. Nesse silêncio, algo reaparece. Uma memória, um sentimento esquecido, um pensamento que pede escuta. É nesse lugar que a cura começa. Não com barulho, mas com presença. Não com esforço, mas com entrega. Imagine um lago. A água só reflete o céu quando está calma, e sua mente só reflete sua verdade quando está em paz. 10. Atitude. O erro fatal de espiritualizar a ansiedade sem compreendê-la. Existe uma dor disfarçada de elevação, uma inquietação que se oculta sob palavras bonitas, práticas místicas, frases de luz. É a ansiedade não acolhida, camuflada pela tentativa de parecer sempre em paz. Mas paz não é aparência. É vibração verdadeira, e vibrar verdade exige coragem para olhar o que ainda dói. Quando se espiritualiza a ansiedade sem compreendê-la, cria-se um novo tipo de prisão. O corpo ainda sofre, a mente ainda se agita, mas agora com culpa por não estar vibrando alto o suficiente. E isso é uma violência sutil contra a própria alma, porque nenhum ser humano é feito apenas de luz, e toda sombra
pede escuta. Confundir intuição com pânico disfarçado é comum quando o campo emocional está em alerta. O corpo reage, o coração acelera, a mente interpreta como pressentimento. Mas muitas vezes é apenas medo pedindo atenção. E quando ignorado, esse medo se transforma em ansiedade crônica, mesmo sob a superfície de uma espiritualidade performática. O estoicismo não mascara a dor, ele a integra. Ele não exige elevação, ele convida a aceitação. E essa aceitação começa no corpo, porque é no corpo que a ansiedade grita primeiro. Por isso, uma prática essencial é a ancoragem vibracional com o corpo. Sentar, tocar os próprios braços, respirar sentindo os pés no chão, voltar para a carne, voltar para o agora. Imagine uma flor. Se ela tenta florir fora do tempo porque o jardim exige, ela murcha mais rápido. Assim também é com a alma. O florescer forçado cansa. O real florescer respeita o tempo interno. E o tempo interno nunca mente. 11. Atitude. A sabedoria de aceitar o que não se pode mudar sem resignação. Há um momento em que tudo o que resta é aceitar. Mas aceitar para o estoico não é se render, é transmutar, é olhar para o que não pode ser mudado e, ao invés de lutar contra, transformá-lo em força. Ansiedade muitas vezes nasce da resistência constante ao que é, do desejo de alterar o curso da vida com o peso de uma vontade que não foi escutada pelo universo. Mas o universo não rejeita, ele redireciona. E nesse redirecionamento está o convite para uma nova sabedoria, o amor fati. Amar o destino, não por conformismo, mas por potência, porque só ama de verdade o que é, quem parou de pedir que tudo seja diferente. A ansiedade pede controle, o amor fati entrega presença. Ele não diz, aceite porque não há saída. Ele sussurra, aceite porque há sabedoria onde você menos espera. E essa sabedoria se manifesta quando o coração se abre, até mesmo para aquilo que parecia injusto. Porque o que parecia uma perda pode ser uma iniciação. Marco Aurélio nos lembra: a vida é o que sua mente faz dela. E essa frase, vivida com profundidade, se torna um portal. A realidade externa não muda no instante da aceitação, mas a interna se reorganiza. A paz não vem de vencer a vida, vem de caminhar com ela, mesmo quando o terreno é desconhecido. Há uma prática simples, porém poderosa, para integrar essa visão. A gratidão ativa por tudo aquilo que foge ao controle. Não aquela gratidão forçada, mas a que nasce de um reconhecimento silencioso de que existe algo maior guiando os caminhos, mesmo quando a mente não entende. Imagine um rio. Ele encontra pedras, obstáculos, curvas, mas ele não discute com as pedras. Ele flui por entre elas. E segue, sempre segue, porque sua natureza é não parar. Assim também é a alma que aceita com potência. Ela segue, mesmo com dor, mesmo sem resposta. 12. Atitude. Modelo mental para transmutar a ansiedade em constância. A ansiedade vive no que ainda não aconteceu. A constância só pode viver no agora. Enquanto a mente corre para frente, tentando antecipar cada desfecho, o corpo se esquece de existir no presente. E é nesse esquecimento que nasce o descompasso. Uma alma acelerada num corpo parado. Um coração ofegante num instante que só pede silêncio. Transmutar a ansiedade em constância não é um esforço de vontade. É uma escolha de presença. E presença não se impõe, se cultiva. Como quem rega uma planta dia após dia, mesmo quando ela ainda não floresceu. Porque constância é isso, um gesto pequeno repetido com intenção, até que se torne vibração. O estoicismo nos convida a substituir a reatividade pelo enraizamento, não reagir no impulso, não se deixar levar pelo ruído do mundo, permanecer centrado mesmo quando tudo ao redor parece desabar. E essa permanência não nasce do controle, nasce do hábito, do ritual, da disciplina emocional silenciosa. Há uma prática que simboliza essa escolha, a visualização estoica matinal, 10 minutos por dia, antes que o mundo entre, antes que os ruídos comecem. Visualizar
não o dia perfeito, mas a sua presença intacta, aconteça o que acontecer. Visualizar-se atravessando a cidade, o caos, os imprevistos, sem perder o fôlego, sem perder o eixo. Imagine um monge. Ele caminha entre buzinas, olhares, expectativas. Mas dentro dele há silêncio. Ele respira fundo e segue, não porque é imune ao mundo, mas porque está profundamente sintonizado com o que importa. A constância da própria essência. Ansiedade é o desequilíbrio entre mente e tempo. Constância é o acordo entre presença e alma. E esse acordo pode ser renovado a cada manhã, a cada escolha de respirar, a cada lembrança de que você não precisa correr para chegar. Conclusão: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele tentando controlar o que nunca esteve em nossas mãos. A ansiedade não é um inimigo externo. É um ruído interno, nascido do desejo de antecipar o que só se revela no tempo certo. Não é a vida que te cobra pressa, é a mente que se esqueceu do seu ritmo natural. O estoicismo nos lembra com firmeza e compaixão que a verdadeira liberdade emocional não está em evitar o que dói, nem em garantir o que se quer. Ela está em reconhecer, com coragem serena, o que se pode transformar e o que se deve soltar. E nesse reconhecimento, o coração começa a repousar, o corpo desacelera, a alma se alinha. Sêneca disse: a maior perda é a perda de tempo, pois é irrecuperável. E talvez a maior urgência da vida seja essa: parar de entregar a própria energia àquilo que não pode ser moldado. Porque há tanto poder no que você sente agora, tanto valor no que você já é. E a ansiedade, quando compreendida, não precisa mais ser temida. Ela se transforma em sinal, em bússola, em revelação. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna colorida pelas cores dos seus pensamentos. E se a partir de hoje você começasse a pintar seus dias com pensamentos de presença, de inteireza, de aceitação vibracional do que é, e se cada pensamento ansioso pudesse ser ressignificado como uma escolha silenciosa de virtude? Se este vídeo te acompanhou até aqui, se alguma parte dele se entrelaçou com o que você vive, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative as notificações, porque esse espaço é seu, é para sua mente que busca clareza, para sua alma que pede silêncio. E se sente que precisa de algo mais concreto para continuar, o primeiro link na descrição te leva ao e-book Ansiedade sob Controle. Um convite à prática, ao reencontro, à serenidade que não grita, mas transforma. Respire fundo. A tranquilidade que você procura talvez já esteja dentro, esperando apenas que você pare de fugir dela.